Irmãos, está passando na televisão uma série chamada Manifest 828. Eu não sei se alguém já tem acompanhado todas as terças-feiras. E cujo ensino que é transmitido é que existe uma força por trás da vida que coopera, que trabalha pelas pessoas. E esta força pode, inclusive, ser usada para más intenções na série, assim é, dependendo então de cada um. Portanto, é uma força impessoal, do tipo universal, cosmológica, meia filosófica, meia espiritual, mas ela não é bem identificada. O que chamou minha atenção nesta série é que ela utiliza um verso bíblico. Como o nome da série é Manifest 828, o verso bíblico que eles utilizam é Romanos 828, ou seja, Romanos 8, verso 28, que coincidentemente é o mesmo número do voo daquela série. E este verso é aquele verso bem conhecido, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nesta série, então, eles trazem a ideia de que tudo, esta força cósmica, impessoal, trabalha para o bem dos homens. Resumidamente, mais ou menos é isto. Mas será que nós já não estamos acreditando nisso? Será que já não estamos sendo influenciados também por esta positividade filosófica e até mesmo impessoal? Marcelo, aquilo é só uma série, é só ficção. Eu acredito mesmo que existe um propósito para a minha vida e que todas as coisas cooperam para o meu bem. Bem, é exatamente isso que o filme está ensinando. E a pergunta que eu faço é, será que é isto que a Bíblia ensina? Esta afirmação não é um tanto quanto egocêntrica e positivista? Será que estamos destruindo o texto bíblico? Eu queria então convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 22. Romanos 8, a partir do verso 22. Se puderem, permaneçam com as suas Bíblias abertas, porque fará mais sentido. Nós vamos ficar presos neste texto e vamos recorrer muito às palavras que estão aqui descritas. Romanos 8, vamos ler a partir do verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias, e isto que tudo junto até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê, não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O contexto aqui próximo deste texto fala muito de sofrimento, de angústia, crise e dificuldade. Obrigado, irmão. Nós podemos ver isso no verso 17, por exemplo. Ele fala, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados.
No verso 18, ele também introduz a questão do sofrimento, porque para mim estou certo que sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir. O verso 22, o verso 23, etc. Voltando para o verso 22, ele introduz a questão com o verbo sabemos. Nós sabemos. Aqui é alguma coisa que nós sabemos. E a pergunta é, então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos, segundo o verso 22, que toda a criação junta, sofre e suporta angústias. Vejam, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O verso 23, se puderem ver comigo, ele amplifica a ideia, incluindo a todos nós na questão do gemer e suportar, mesmo nós tendo o Espírito Santo. Todos nós aqui juntos gememos e aguardamos. No verso 26, porém, a primeira palavra, e só para ler outra vez o verso 23, ele diz, não somente ela que é a criação, ela também, não somente ela, mas nós também, igualmente gememos em nosso íntimo. E aí vem o verso 26. E a primeira palavra no verso 26 é muito interessante. A primeira palavra é semelhantemente. Ele está fazendo uma comparação com aquilo que nós estamos sofrendo, com aquilo que a criação toda geme, sofre, com a introdução do próprio Espírito Santo. Vejam se compreendemos aqui o paralelo. Semelhantemente, ou seja, da mesma maneira, da mesma forma. Então eu tenho que perguntar, semelhantemente o quê? Da mesma maneira? Qual forma? Olha que coisa interessantíssima. É que, referindo-se ao Espírito Santo, diz que ele nos assiste, nos ajuda, vem em auxílio, coopera com a ideia de junto, conosco. Então, paralelamente, semelhantemente, ele faz isto e ele introduz também a ideia do gemer, que é aquilo que o verso 22 se refere a toda a criação e a nós. Geme, suporta agonia em conjunto. É isso que nós estamos passando. Nós estamos gemendo, suportando. E não tem nada a ver com a pandemia. A pandemia é um detalhezinho. Isso é história. Isso é vida cristã. No verso 22, então, aparece este verbo, gememos, a criação geme e suporta, com o mesmo prefixo que vem da palavra conjunto. A mesma palavra gemido aqui é gemer junto, como quando todos compartilham a dor em comum. Vejam que o sentimento aqui é muito corporativo. É de ver o corpo. O verbo, inclusive, aqui que tem esse prefixo sun, ou sin, que é o mesmo prefixo da palavra sinagoga. É a reunião que está lá junta. É a assembleia, está junta. Também no verso 22, este verbo gemido também tem este mesmo prefixo no sentido de sofrer agonia em conjunto. Aqui uma conclusão muito simples, é que a semelhança que está colocada no verso 26, que ele diz semelhantemente, é a questão da solidariedade que o próprio Espírito Santo tem conosco. Da mesma maneira, semelhantemente, como vocês estão passando, como vocês sofrem, como vocês sentem esta agonia, gemem em angústia até agora, da mesma maneira, semelhantemente, o Espírito Santo, com toda a solidariedade, vem a nós, no sentido de nos ajudar nas nossas fraquezas. Também Ele, o Espírito Santo, com os mesmos gemidos. Está aqui no verso 26. Intercede por nós com esses gemidos. Os mesmos nós. Vejam a identificação do próprio Espírito Santo de Deus conosco. Naquilo que
toda a igreja ao longo dos séculos tem passado e vai passar. O Espírito Santo de Deus está lá conosco. Ele é solidário. Nada que é isolado, nada que é individual, nada que é sozinho. Quem colabora aqui então? Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste, colabora. Ele trabalha, coopera aqui. Esta palavra ela é utilizada também quando Marta, ocupada com muito trabalho, com muito serviço, pede a Jesus que ordene Maria a ajudá-la, ou seja, a colaborar, a cooperar, a trabalhar com ela. É a mesma palavra. Portanto, o sujeito aqui da ação, o agente, é o Espírito Santo que trabalha. Isso é importante deixar claro, porque isto vai jogar luz aos versos seguintes. No verso 27, ampliando então e reforçando a ideia do trabalho do Espírito Santo, Deus está envolvido. Veja o verso 27. E aquele que sonda os corações, que é Deus, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós, ou pelos santos. Então o próprio Espírito e o próprio Deus estão juntos. E é óbvio, é um Deus que coexiste eternamente em três pessoas. Não poderiam estar separados, obviamente. Não é possível isso. Então vem o verso 28. O famoso que, se nós estamos falando de trabalhar juntos, este é um verso que ele está sempre isolado muitas vezes. O verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Primeira parte do verso 28, sabemos, mais uma vez, que aos que amam a Deus, e eu vou fazer aqui uma tradução bem direta, a tradução correta. Irmãos, por falar em tradução, deixe-me só lembrá-los de uma coisa: tradução é uma obra inacabada. Não tem fim. Não tem fim. Podem perguntar àqueles que são dedicados a esta obra os anos de vida que eles gastam e gastarão para continuarem traduzindo da melhor maneira o texto bíblico. Segundo uma tradição mais ao pé da letra do texto grego, seria: sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas, plural, trabalha, singular, a primeira parte. Aí você vai me dizer, ok, mas se é plural, devia conjugar o verbo também no plural. Exatamente. Isto significa que quem trabalha não são todas as coisas. Porque no grego, nem sempre, o sujeito da ação é explícito. Então a pergunta é, então quem trabalha? Não são todas as coisas. A minha tradução diz isso, todas as coisas cooperam, está errada, está incorreta, melhor dizendo. O verbo no singular não está, então, em concordância com o plural todas as coisas. O sujeito do verbo aqui, então, quem é? Ou é Deus, que é o agente mais próximo, que está no verso 27, ou o Espírito Santo. Mas isso é óbvio, porque as coisas são inanimadas, elas não fazem nada. Tem que ter um agente vivo, inteligente e poderoso por trás. Então não são as coisas que cooperam. É Deus que coopera, é Deus que trabalha. A Ele é glória, não as coisas. É Deus, através do seu Espírito, que pode trabalhar, colaborar, cooperar, junto com todas estas coisas, visando o nosso bem. Mas isto parece um detalhe, irmãos, mas faz muita diferença. Porque coisas não tem vida, é impessoal. Deus é o agente, Deus está no centro aqui. Deus, segundo a conclusão simples, Deus é quem coopera, não as coisas, não as forças inanimadas do cosmo, do universo. A palavra cooperar, mais uma vez, também tem o prefixo san ou san, que quer dizer junto, com,
também tem o prefixo. São palavras que estão muito aqui, dando uma imagem muito clara do sentimento que Paulo está trazendo, de que as coisas são em conjunto, trabalham juntamente. É o coletivo, a comunidade, nada aqui, mais uma vez, é isolado, é individual, é sozinho. Nem Deus trabalha sozinho aqui. Olha que interessante. Ele trabalha conosco, com o Espírito Santo, ele trabalha conosco, com a igreja. Deus conosco, Emmanuel. Eu estarei convosco todos os dias, isso é verdade aqui. Como é que então tem gente dizendo que tudo coopera para o meu bem, para o eu? A Bíblia não diz isto. Isso é verdade, não está aqui. Outra pergunta. Que coisas são estas? As mesmas coisas lá atrás. Angústias, fraquezas, gemidos. Deus trabalha conosco dentro destas coisas, não fora. Mas vejam que as orações, e a maioria das nossas orações, são para que Deus nos tire destas coisas. Não é verdade? Mas é dentro delas que Deus está trabalhando conosco. E nem são as coisas isoladas. É o conjunto das coisas. Não é cada coisa. Eu fico meio impressionado quando vejo algumas pessoas muito preocupadas com os detalhes. Isto não foi coincidência. E fica presa aquela coisa, fica à procura de uma razão atrás daquilo. Meu Deus, isso é infindável. Não faríamos outra coisa se ficarmos presos a isto. Ao mesmo tempo, é um choque muito grande o embate da nossa cultura moderna com a cultura bíblica em termos de individualismo e egocentrismo, que muitas vezes quer entrar em nós. Nada que é para o sujeito simples, é a igreja que está aqui em questão. A segunda parte do verso 28, esse famoso verso bíblico, todas as coisas, sabemos, cooperam, ou melhor dizendo, Deus coopera juntamente com todas as coisas. E aqui diz, para o bem dos que são chamados segundo o seu propósito. Outra coisa que precisamos entender. Qual o bem? Qual o benefício? Dentro dos sofrimentos, nós sabemos que temos malefícios. Ou as coisas que nos prejudicam. Veja, o verso 19 diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. Isso significa que nós estamos no anonimato. Ninguém nos reconhece como filhos de Deus. Verso 20, pois a criação está sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou. Isto é uma frustração. Isto é muito ruim. Muito. São os malefícios da vida. Verso 21, corrupção. A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Nós vivemos isto. Verso 23 fala de fragilidade física. Gemidos. Espera. Meu Deus, como é horrível esperar 40 dias. Quando começou a pandemia, disseram, é uma quarentena. Eu falei, puxa, 40 dias? Nós já vamos a 90. Acho que já não se chama quarentena, já mudou o nome. O benefício aqui para o qual Deus coopera, qual é? Conosco. E ainda mais, visando um propósito. Claro, é o contrário de tudo isto. O contrário de tudo isso que nós vimos aqui, fragilidade física, frustração, anonimato, corrupção, gemido, espera, paciência, fraqueza. Resumidamente, é a glória final do plano de Deus. Este é o bem, é o propósito. Então, mais uma vez aqui, nós somos convidados a ver o conjunto e não a nossa vida em particular. Então, podemos concluir que o propósito não é o de me beneficiar. Não entra aqui. Isso é muito egoísmo. Eu sou o centro do universo. Então eu tenho que ser beneficiado.
Eu quero ser o primeiro a tomar a vacina. Não, não é isso. Mas é trazer benefício ao corpo de Cristo, visando o seu único propósito em Cristo, segundo as Escrituras, segundo toda a revelação, é a salvação dos homens. Vejam que Paulo diz, usando a mesma palavra de propósito em Efésios capítulo 3. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida segundo o eterno propósito que estabeleceu Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Puxa, que fantástico! Alguém está preocupado com o propósito de Deus. Isto hoje em dia quase que é raro. Porque as pessoas estão preocupadas com o propósito das suas próprias vidas. E quer que Deus se adeque, Ele que se vire, Ele que entre, que fique subordinado ao propósito de cada um. Como se cada um tivesse um planozinho. E Deus tem que cumprir 7 bilhões de planos. Estranho esta ideia. Muito estranho. Filipenses 1, o mesmo Paulo, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, quais coisas? Boas? Nem tanto. Tem antes contribuído para o propósito de Deus em me levar a ser conhecido no mundo, no Instagram, no YouTube, na televisão e fazer um filme. Não, nada disso. Ele diz que o propósito que tem contribuído todas as coisas é que para o progresso do Evangelho. Esta é a preocupação de Paulo. O propósito de Deus é escrito aqui também. Verso 17, para que também eles sejam glorificados. Verso 30, no sentido da salvação. Só os salvos serão glorificados. Só os que conhecem Jesus poderão ser. Recordando, irmãos. Marcelo, eu acredito mesmo é que existe um propósito específico e único para mim, porque eu sou muito especial. E que todas as coisas cooperam para o meu bem, o mundo, o cosmo, trabalha para mim. Tem este jargão agora aí, não é? As coisas conspiram ao meu favor. Estranho. Como nós vimos, irmãos, o Espírito Santo, da mesma maneira como estamos sofrendo juntos, Ele está solidário conosco nas nossas angústias. E Ele está solidário em nos ajudar nas nossas fraquezas, com os mesmos gemidos que nós temos. Fantástico. Concluímos também que é Deus quem coopera, quem trabalha, quem colabora, não as coisas, as forças inanimadas do universo. Concluímos também que o propósito não é o de me beneficiar, mas trazer benefício ao corpo de Cristo, que leva o Evangelho para o mundo inteiro, visando o seu único propósito em Cristo, a salvação de todos os homens. Este é o plano, o propósito revelado desde Gênesis até Apocalipse. Deus tem um plano apenas revelado nas Escrituras, não tem milhões. Irmãos, eu queria concluir então, pensando nisso e pensando como é que isso pode ser prático para nós. Nestas crises, nesta que estamos passando agora e nas outras que virão. Esta não será a última, com certeza. Mas acho que uma coisa que fica muito clara aqui, em primeiro lugar, é a nossa vida em comum, vida em comunitária. Pensando no próximo, pensando no grupo, pensando na coletividade, pensando na igreja, pensando na sociedade. Eu é que tenho que me adaptar
ao propósito de Deus de salvar o mundo. Não é Deus que tem que se adaptar ao meu propósito de salvar-me a mim mesmo. Se eu não me adapto, se eu não partilho dos mesmos sofrimentos que todos os meus irmãos, por toda a cristandade está e já sofreu, então significa que eu vou impor aos outros que se adaptem a mim. Falta muito de Jesus nesta ideia. Muito. Talvez totalmente. Segunda coisa, e finalizando, irmãos, quando lemos este texto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, plural, e é Deus quem trabalha para o plural. Isso significa que mesmo que eu seja prejudicado, que seja o corpo beneficiado para o alcance do propósito único de Deus em Cristo Jesus. Será que eu estou disposto a isto? Eu estou disposto a ficar para trás, ficar do lado, não receber glória, não ser reconhecido. Fazer talvez um ato de sacrifício pelos outros, pelo corpo, pela igreja, por Cristo, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele não olhou para si. Ele não poupou a sua própria vida. E foi por nós. Porque isto é amor de Deus. E João é muito claro em dizer: aquele que não conhece o amor de Deus, não conhece sequer a Deus. Não tem Deus quem não tem o amor de Deus. Então pensemos nisso. Puxa, parece que eu estou sendo prejudicado. Ok. Nisto tudo, talvez alguém esteja sendo beneficiado. Deus seja louvado, então. Queria convidar a todos a orarem, a baixar as suas cabeças quando estiverem pensando nisto. Ah, Marcelo, mas isto é o contrário da minha natureza. Exatamente. Aqueles que pensam assim, eu queria desafiá-los a conhecer o Evangelho, a conhecer Jesus, porque Ele sacrificou-se, Ele deu a sua vida por todos nós. E convida-nos a todos a fazer o mesmo se for necessário, a dar a nossa vida. Às vezes damos uns poucos ao longo da vida, mas vamos dando, manifestando o amor de Deus. Muitas vezes vamos ficando prejudicados, sim, sim. Mas muita gente será beneficiada pela nossa atitude de imitarmos a Jesus, de imitarmos a Deus. Eu espero que este texto nunca mais seja o mesmo ou usado da mesma maneira como muitos levianamente têm utilizado. Oremos. Pai bendito, que cada vez mais a Tua palavra mude a nossa maneira de pensar, a nossa cultura tão egocêntrica, tão individualista, tão cheia de vaidade, tão cheia de arrogância, de coisas que de fato não tem nada de Ti, do Evangelho, do coração de Cristo. Ajuda-nos a não viver vidas sempre à procura de sermos beneficiados, de termos vantagem em tudo. Que possamos manifestar isso no dia a dia, nas coisas simples, por vezes ficando para trás, sendo o último da fila, perdendo a vez, dando lugar ao outro, mas de todas as formas, porque sabemos que Tu és solidário conosco, Tu vives isso conosco, Tu estás conosco, todas as formas possamos manifestar o amor de Deus a este mundo. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.